Quando nós nos debruçamos sobre a nossa própria disposição interior, seja numa psicoterapia, seja numa sessão de mindfulness, seja na prática de um exercício de yoga, o que quer que seja, ou lendo, tendo uma leitura inspiradora, o que acontece quando nós fazemos isso, nós podemos fazer de duas formas diferentes. A primeira intenção seria assim: nós praticamos o mindfulness, o yoga, o exercício, a leitura, supondo que nós temos um dever de melhorar ou carregar sentimentos bons ou sentimentos bonitos. E se vem sentimentos feios e vem ideias feias na nossa cabeça que nós não aprovamos, que nós não gostaríamos que fossem divulgadas publicamente. A tendência é isso aqui tem que desaparecer para entrar uma coisa boa no lugar. Eu me curvo perante mim mesmo, eu me debruço com o dever de melhorar. Isto parece muito bonito, mas costuma acabar em estresse. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso vídeo. Mais um vídeo está dentro da série da mudança de atitudes, mas é algo que vale a pena uma pequena recomendação, porque ele pode ser expandido para outros temas também, né? Antes da gente entrar, nós vamos estar falando sobre uma palavrinha de advertência sobre a preguiça e sobre o medo. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu vou pedir a você que, por favor, não deixe de dar os 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar. Se você puder comentar, isso ajuda ainda mais, porque além de favorecer ou fortalecer o nosso algoritmo, também dá para a gente uma ideia do que está sendo pensado em contrapartida e nos ajuda, nos inspira na produção do nosso material e do nosso conteúdo. Também às vezes vai aparecer o QR Code e uma chave Pix ali. Esse aí também é uma forma que você pode colaborar com o nosso trabalho, enviando uma quantia, depositando algum valor. Em breve nós estaremos disponibilizando um e-book aí sobre 5 estratégias sobre como manejar o estresse, para manejar o estresse. E realmente aí também nós vamos estar disponibilizando isso aí para aqueles que participam junto conosco. Muito bem, isto colocado, agora nós vamos ao nosso assunto, que é o seguinte: existem duas ideias que foram uma experiência muito marcante para mim quando eu estive com índios Yanomami. Mas o Yanomami não é o Yanomami do Xingu, eram Yanomamis de uma aldeia chamada Mucajaí, e ficava lá ao norte de Boa Vista. Na época era 3 dias de canoa, de barco com motor, ou se não 50 minutos de avião. Então era muito, muito longe. Bem, eles eram muito menos contactados do que os do Xingu. Então, quando você fala em Yanomami, a nação Yanomami tem vários clãs, né? Tem várias tribos e tem várias aldeias. E muitas vezes o distanciamento físico de uma aldeia para outra vai afastando culturalmente um grupo do outro, né? Bem, esses caras especificamente era o seguinte: eles eram nativos, obviamente, e eles tinham a palavra quando eles iam falar assim: você vai obedecer a sua mãe? Eu vou obedecer porque eu tenho medo da minha mãe. A palavra era medo. Eles não tinham a palavra respeito, eles não tinham esse conceito de que eu acato a sua vontade, mesmo que você não tenha condição física ou até mesmo legal para me punir. Mas eu tenho respeito, eu posso respeitar pessoas que já morreram. Para eles, não, respeito e medo se equivalem e eles usam indistintamente. E a segunda palavra, que também chama muito a atenção, porque é muito engraçado, eles falam preguiçoso e não cansado. Então você chega pro cara e fala assim: você me ajuda a carregar essa caixa aqui? Aí ele fala: agora eu tô preguiçoso. Ele acabou de acordar, ele tá preguiçoso.
Ou ele acabou de voltar de uma caçada, ele está exausto. Você chega para ele e fala assim, você me ajuda a carregar a caixa? Fala, agora eu não consigo porque eu estou preguiçoso. Né? Então isso daí é uma coisa muito curiosa para a gente. Né? O que acontece? Como assim preguiça e cansaço, medo e respeito? Pois é, porque o que acontece é o seguinte, eles lidam, o Yanomami lidava, não é o outro, os outros povos têm outra forma, tá? Isso é muito importante da gente deixar claro. O Makushi, o Waiwai, o Terena, todos esses povos, cada um tem um jeito de lidar com as coisas. Estes, por exemplo, os Yanomami tinham um padrão de casamento grupal. Existe o casamento nuclear e o casamento grupal. O casamento nuclear é um marido, uma esposa e os filhos, né, que é o padrão que a gente desenvolveu lá atrás no Neolítico, muito embora haja quem se insurge contra isso como se isso fosse uma forma de opressão. Mas na verdade é muito antigo, não há invenção de nenhuma classe social da Baixa Idade Média, não. Vem lá da Antiguidade, vem da pré-história. A segunda coisa é que, então, eles têm, o casamento deles é grupal. Então, eu sou casado, tenho minha esposa. Quando eu sou casado, eu tenho acesso sexual a todas as irmãs da minha esposa. Por sua vez, a minha esposa tem acesso sexual a todos os meus irmãos. Isso cria uma ideia em que eles acreditam que a criança é biologicamente um pouquinho filha de cada pai. Só a mãe é a mãe, mas o pai é disseminado, é difundido entre várias pessoas. Muito embora o pai seja reconhecidamente o marido. Então, eu tenho minha esposa tem acesso sexual aos meus irmãos. Tá bom. Mas ela engravidou, eu sou o pai. É um pouco confuso, porque vai um pouco contra tudo que a gente pensa, mas na verdade tem um sentido, porque quando o pai morre, estes outros irmãos são muito mais propensos a assumir os cuidados da criança. Então, padrinho, meus irmãos são os padrinhos da criança. Bom, isto dito, para vocês terem uma ideia que eles têm uma forma muito própria, muito diferente de lidar com as relações sociais, o que, por sua vez, determina que a ideia do dever para eles é muito diferente da ideia do dever para nós. Tá, esse pequeno arranhão antropológico é para falar o quê? É o seguinte, quando nós nos debruçamos sobre a nossa própria disposição interior, seja numa psicoterapia, seja numa sessão de mindfulness, seja na prática de um exercício de yoga, o que quer que seja, ou tendo uma leitura inspiradora, né? O que acontece quando nós fazemos isso, nós podemos fazer de duas formas diferentes. A primeira intenção seria assim: nós praticamos o mindfulness, o yoga, o exercício, a leitura, supondo que nós temos um dever de melhorar ou carregar sentimentos bons ou sentimentos bonitos. E se vem sentimentos feios e vem ideias feias na nossa cabeça que nós não aprovamos, que nós não gostaríamos que fossem divulgadas publicamente, a tendência é isso aqui tem que desaparecer para entrar uma coisa boa no lugar. Eu me curvo perante mim mesmo, eu me debruço com o dever de melhorar. Isto parece muito bonito, mas costuma acabar em estresse. Por quê? Porque a nossa natureza, nós somos muito mais cavalo chucro do que a gente supõe que seja, né? A segunda coisa é a seguinte, né? A outra forma de poder abordar é permitindo que nós mesmos não termos qualquer dever de melhorar, nem de apresentar qualquer tipo de sentimento ou de pensamento. Isso, obviamente, aqui não se está fazendo a apologia do cinismo, não, mas simplesmente o seguinte: é muito mais fazer um raio-x de mim mesmo do que realmente tentar mudar. Uma coisa é eu colocar uma máscara, um snorkel e pular na água, no mar.
Outra coisa é eu mergulhar e tentar tirar uma pedra, ou tirar uma âncora enferrujada do meio das pedras. São duas coisas completamente diferentes. A atenção plena pretende apenas perceber, porque percebendo a âncora enferrujada, percebendo a pedra, eu vou percebendo do que se trata aquele cenário todo. E é isso que é a atenção plena, é isso que é a consciência panorâmica, dar-me conta do meu cenário subjetivo todo naquele momento. Tá. Esta primeira atitude do dever vai ser necessariamente estressante, porque você está supondo um grande superintendente, um grande supervisor, pode ser você mesmo, inclusive, né? Que vai ser, aliás, o pior possível é você. E você pode imaginar que tem contas a prestar. Isto funciona organizacionalmente, isto funciona nas religiões, funciona na abordagem espiritual, claro, mas especificamente na abordagem do Mindfulness é muito mais você se dar conta e depois isso você vê o que você faz, você define na direção que você quiser. Mas a ideia é que o respeito é um dever. O medo não é um dever. A preguiça é a infração de um dever, transgressão de um dever. O cansaço, não. Então a ideia é muito mais, se eu estou num estado de prostração, eu vou dizer que eu estou preguiçoso quando eu acho que eu não fiz a minha parte. Se não, e aí é preguiça. Mesma coisa, o medo, o respeito, né? Eu vou respeitar quando eu me der conta que o meu medo não é concreto. Ele é abstrato. Também é um dever. Então percebam que existem nuances muito sutis dentro das ideias que nós podemos ter de nós mesmos, e uma das coisas que contribuem decisivamente para o nosso bem-estar psicológico, para a nossa evolução espiritual, física, mental, chama do que social, cívica, chama do que você quiser, é realmente nós nos permitirmos perceber as coisas do jeito que elas nos impactam. Esta é a receita, esse é o caminho para uma qualidade de vida melhor com menos estresse. Tá bom? Então, esta ideia permeia todos os vídeos que nós estamos fazendo nesse momento, envolvendo as atitudes que nós podemos desenvolver perante nós mesmos e quais são as mais saudáveis. Ok? Muito obrigado. Eu sugiro realmente a recomendação que fica é seja gentil consigo mesmo e lembre-se que o seu dever é objetivo, ele não é subjetivo. Então você tem que estar às 11 horas, não sei aonde, para fazer um atendimento, isso é um dever. Agora, você, para você mesmo, internamente, você não pode querer ter o dever de se sentir assim ou assado. Isso é muito comum a gente ver, olha, você, pai e mãe gosta de atacar com essa, né? Você deveria ser mais agradecido por tudo que você tem. Eu não tive o que você tem, né? Essa conversa que a gente joga em cima da molecada. Então, a gente joga um dever neles de ser grato. Tem um lado bom e tem um lado complicado. E o Mindfulness sempre é você escolher o lado menos complicado, o lado mais luminoso, o lado mais libertador da experiência humana. É isso aí, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, lembrando sempre dos 3 Cs e eu aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo aí sobre mudança de atitude. Um abraço, até a próxima.